uma questão raramente levantada na sociedade, mas que preocupa muitos homens com mais de 60 anos. Qual é o papel da mulher em suas vidas nesta fase? Este é um tema delicado, muitas vezes silenciado, como se escondesse algo desconfortável ou até vergonhoso. No entanto, é nesta idade, quando os filhos já cresceram, as ambições de carreira foram satisfeitas e a agitação da vida dá lugar ao silêncio e à reflexão, que muitos homens começam a fazer perguntas profundas e importantes sobre suas necessidades e desejos. Tradicionalmente, acredita-se que um homem na velhice precisa de uma mulher, de um lar aconchegante, do calor do lar e de cuidados. No entanto, cada vez mais homens hoje fazem uma escolha que pode parecer inesperada e até paradoxal. Eles preferem a solidão. Alguns se divorciam, outros se recusam a novos relacionamentos e outros ainda param de procurar um parceiro. E nem sempre isso é resultado de decepções ou dores passadas. Muitas vezes é uma decisão consciente, ditada pela maturidade e por uma nova compreensão de si mesmo. Quais são os motivos que levam os homens, que andaram de mãos dadas por muitos anos de casamento, a decidir continuar a jornada da vida sozinhos? É uma fuga dos laços do amor ou uma busca para encontrar o verdadeiro eu? Neste artigo, examinaremos 8 fatores-chave que explicam por que os homens com mais de 60 anos estão cada vez mais optando pela solidão e tentaremos entender se este é um caminho para a liberdade há muito esperada ou apenas uma nova forma de isolamento. Após os 60 anos, um homem de repente descobre um sentimento novo e surpreendente: a liberdade interior, a qual antes, na voragem das preocupações cotidianas, era dada pouca atenção. Por muitos anos, sua vida foi subordinada a um senso de dever. Trabalho, família, criação da geração mais jovem, resolução de questões domésticas e financeiras urgentes. No entanto, agora, quando os filhos cresceram e deixaram a casa dos pais, os picos da carreira foram conquistados, e na casa, onde antes reinava uma agitação incessante, reinou um silêncio há muito esperado. Um homem, pela primeira vez em muitos anos, tem a oportunidade de se ouvir. Ele percebe que não está mais sobrecarregado com a necessidade de atender às expectativas de alguém, explicar suas ações, se justificar, se apressar ou fazer concessões. Em vez disso, ele tem o direito ilimitado de dispor de sua própria vida a seu critério, sem olhar para os desejos e obrigações de outras pessoas. Ele é livre para acordar quando quiser, se dedicar a atividades que lhe tragam verdadeiro prazer e planejar cada dia como quiser. Isso dá uma sensação de leveza e liberdade ilimitada. Muitos homens comparam esse sentimento com um retorno à juventude, mas não aquela cheia de paixões fervilhantes, mas aquela em que havia espaço suficiente para a realização de sonhos acalentados e desejos pessoais. Tomemos, por exemplo, Yuri, que tem 61 anos. Após o divórcio, ele percebeu que por muitos anos existiu, se dissolvendo nos interesses dos outros, sem prestar atenção às suas próprias necessidades. Agora, ele viaja pelo mundo com entusiasmo, escreve memórias e começa cada dia com uma corrida revigorante na floresta. Ninguém o distrai com ninharias, não faz perguntas sem sentido e não exige explicações. Essa sensação de total independência e controle sobre sua própria vida tornou-se uma verdadeira revelação para ele. Psicólogos experientes confirmam que um homem que enfrenta a solidão pela primeira vez pode experimentar um profundo alívio interior, que muitas vezes é inatingível dentro de um relacionamento de parceria constante. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, argumentou que o sentido da vida não é imposto de fora, mas nasce nas profundezas da liberdade pessoal. Por sua vez, Erich Fromm enfatizou que uma pessoa madura se distingue pela capacidade de fazer escolhas, guiada não pelo medo, mas por uma clara compreensão de seus verdadeiros desejos. Assim, a necessidade de liberdade que surge após os 60 anos não é apenas uma revolta repentina ou um capricho,
mas um retorno consciente a si mesmo e uma oportunidade única de viver a vida de acordo com seus valores, mesmo no crepúsculo dos dias. Outra razão reside no hábito da solidão. O estado de solidão, que antes parecia temporário e passageiro, com o tempo se transforma em um estilo de vida estável. Um homem que passou por um divórcio ou pela perda de uma mulher amada, a princípio sente um vazio enorme, mas gradualmente começa a dominar este novo espaço de vida, adaptando-se a ele e encontrando suas vantagens nele. Com o tempo, a solidão passa por uma transformação, perdendo sua tonalidade original de dor e se transformando em um oásis de conforto e previsibilidade. Forma-se um modo de vida claro e conveniente, onde tudo se move de acordo com o plano, sem qualquer pressão externa ou necessidade de se ajustar aos desejos e necessidades de outras pessoas. Não há necessidade de ser conveniente para ninguém, ninguém controla, não há repreensões nem perturbações da paz interior arduamente conquistada. Essa estabilidade adquire um significado quase sagrado, e qualquer tentativa de destruí-la é vista como uma intrusão indesejável, carregando consigo o risco de perder o equilíbrio tão duramente conquistado. Um homem acostumado a um estilo de vida solitário não sente o menor desejo de se adaptar novamente aos hábitos, peculiaridades e manifestações emocionais de outras pessoas. Foi o que aconteceu com Valérie, com 66 anos de idade. Após uma dolorosa separação, ele não aceitou imediatamente sua solidão, mas depois de alguns anos percebeu que estava bem do jeito que estava agora. Sua manhã começa com uma xícara de café aromático em completo silêncio, e ninguém interfere em seus planos para o dia, não exige explicações ou relatórios. Amigos atolados em laços matrimoniais às vezes dizem com inveja mal disfarçada: "Você é absolutamente livre." Em resposta, ele apenas sorri enigmaticamente e responde: "Eu simplesmente me acostumei com isso." Os psicólogos enfatizam que esse hábito não é apenas uma conveniência cotidiana, mas um estado psicológico profundamente enraizado. O famoso Carl Jung chamou esse fenômeno de processo de individuação, ou seja, o retorno à essência autêntica da própria personalidade. Na idade adulta, uma pessoa raramente desempenha papéis sociais impostos pela sociedade e busca cada vez mais encontrar autenticidade. A solidão ajuda a remover as máscaras que habilmente escondiam o verdadeiro rosto. Ela se torna um espelho no qual, finalmente, se reflete o verdadeiro eu. Um homem aprende a viver em harmonia consigo mesmo, e esse processo lhe dá verdadeiro prazer. E se a vida já está cheia de equilíbrio interior e harmonia, vale a pena abrir a porta novamente para alguém que potencialmente pode destruí-la? A terceira razão pela qual os homens com mais de 60 anos raramente buscam novos relacionamentos reside no declínio da necessidade de intimidade física. Com o tempo, a intensidade das experiências íntimas, típicas da juventude, diminui, dando lugar a conexões espirituais mais profundas e sutis. Um homem nessa idade busca cada vez mais não paixões turbulentas, mas paz, compreensão sincera e tranquilidade de espírito. Suas prioridades mudam e a atração física deixa de ser um fator determinante na vida. Além disso, a experiência negativa de relacionamentos passados, especialmente separações dolorosas, pode formar uma barreira psicológica que impede a abertura a novas aproximações. Roman, 67 anos, compartilha seus pensamentos sobre isso. Depois de várias separações difíceis, encontrei paz na solidão. Não quero mais arriscar minha alma. Entregando-a a alguém que possa causar dor novamente. Para ele, o maior conforto está na estabilidade e na ausência de turbulências emocionais. Ele encontra satisfação na leitura, jardinagem e fotografia da natureza. Do ponto de vista da psicologia, tal transformação é bastante natural. Sigmund Freud chamou isso de sublimação, um processo pelo qual a energia, anteriormente direcionada para satisfazer as necessidades físicas, é redirecionada para atividades criativas ou intelectuais. A arte substitui a paixão,
e a reflexão sobre o sentido da vida substitui a luta por atenção. Pesquisas modernas na área de geriatria confirmam que a diminuição da libido em homens não significa o fim de sua vida ativa, mas sim o início de uma nova fase. Nessa idade, a energia adquire um caráter mais refinado e profundo, direcionando-se para dentro. Libertando-se da pressão dos instintos, um homem encontra liberdade para o autoconhecimento, o desenvolvimento de seus interesses e o aprofundamento em seu mundo interior. A intimidade agora é percebida não apenas como um ato físico, mas como um diálogo de almas. Muitos começam a perceber que a intimidade implica uma responsabilidade maior do que simplesmente obter prazer e, portanto, evitam conscientemente novas conexões. Isso não é uma fuga da realidade, mas uma transição para um novo nível, onde a harmonia consigo mesmo se torna mais importante do que a busca constante pela confirmação da própria atratividade. E se o corpo recua para segundo plano, o espírito assume o primeiro. A quarta razão reside no desejo de dedicar o resto da vida a interesses e necessidades pessoais. Ao atingir a marca dos 60 anos, os homens começam a sentir agudamente a passagem implacável do tempo. Reflexões sobre a finitude da existência, que antes pareciam abstratas, permeiam seus pensamentos cotidianos. Essa consciência nem sempre causa medo, mas serve como um tipo de impulso para o despertar. Cada dia vivido é percebido como um presente inestimável, que não pode ser desperdiçado em vão. O homem se pergunta, se não agora, quando? Ele se volta para si mesmo com perguntas sinceras. O que foi perdido? Quais sonhos permaneceram não realizados? O que eu gostaria de experimentar enquanto ainda tenho forças? Cada vez mais, a preferência é dada não aos deveres, mas aos prazeres, não aos compromissos, mas à liberdade, não às expectativas dos outros, mas aos próprios desejos. Após dedicar a vida à família e adiar seus próprios hobbies, Arten, um ex-contador de 64 anos, pegou em um pincel pela primeira vez após a aposentadoria. Ele descobriu o mundo da pintura, que se tornou uma forma de expressar seus pensamentos e sentimentos. Logo, isso foi complementado por pequenas viagens por sua região natal, onde ele redescobriu o sabor da vida, como na juventude. Arten confessa que está vivendo para si mesmo pela primeira vez, e isso lhe traz uma grande satisfação. Sua história não é uma exceção. Cada vez mais homens preferem não iniciar novos relacionamentos que possam levar a estresse, conflitos ou obrigações adicionais. Eles não querem se ajustar ao ritmo de vida de outra pessoa, dividir o espaço pessoal ou explicar suas ações. O filósofo e psicoterapeuta Irving Yalom argumentava que o medo da morte não paralisa, mas, ao contrário, incentiva a ação. Segundo ele, a consciência da finitude da existência estimula o desejo de viver o tempo restante da forma mais plena, profunda e livre possível. Portanto, muitos homens escolhem a solidão não por causa da dor que experimentaram, mas por uma compreensão consciente de que chegou a hora de serem honestos consigo mesmos e viverem para seu próprio prazer. Talvez seja nessa escolha que encontrem uma alegria madura que lhes faltou nos anos dedicados à responsabilidade e ao sacrifício. A quinta razão reside no medo de repetir erros do passado. Com o passar dos anos, os homens não apenas ganham experiência valiosa, mas também acumulam feridas emocionais. Divórcios, traições, infidelidades e conflitos prolongados deixam uma marca indelével em seus corações. Mesmo que as feridas tenham cicatrizado, as memórias da dor e da decepção não desaparecem sem deixar vestígios. Um homem que passou por tais provações começa a encarar novos relacionamentos com cautela, percebendo-os como uma ameaça potencial. Ele tem medo de se ver preso novamente em um relacionamento destrutivo, onde terá que fazer concessões, suportar e suprimir seus próprios sentimentos. Cada nova mulher é vista não como uma fonte de inspiração, mas como uma possível fonte de preocupação. Em vez de romance, ele vê a perspectiva de discussões, mal-entendidos,
controle e separações dolorosas. É por isso que muitos homens evitam conscientemente a aproximação, mesmo que sintam simpatia. Um exemplo disso é a história de Mikhail, um homem de 69 anos que, após um divórcio difícil, que causou um golpe devastador em seu estado emocional e financeiro, não ousa mais iniciar novos relacionamentos. Ele construiu uma vida calma e medida, onde se sente seguro. Eu não quero mais começar do zero, confessa ele. Eu valorizo muito o que construí sozinho. E isso não se refere apenas ao bem-estar material, mas também ao meu estado interior. Mikhail encontrou uma harmonia que não conhecia antes e não está disposto a colocá-la em risco novamente. Na psicologia, esse fenômeno é conhecido como uma reação de defesa ao trauma, quando uma pessoa instintivamente evita repetir uma experiência dolorosa. É como o medo de se queimar uma segunda vez, mesmo que a xícara já tenha esfriado. Essa precaução nem sempre indica que um homem se tornou amargo ou perdeu a capacidade de amar. Pelo contrário, ele pode ser uma pessoa profundamente sensível e gentil, mas esses sentimentos agora estão escondidos sob uma máscara de cautela. Ele não está fechado para a comunicação, mas demonstra vigilância. Os psicólogos enfatizam que um trauma vivenciado, especialmente na idade adulta, pode mudar o estilo de apego de uma pessoa. Ela se torna menos confiante, mais reservada e menos propensa a riscos emocionais. E, embora possa parecer que ele está apenas evitando a intimidade, na verdade, ele está protegendo a paz interior que conquistou com tanto esforço. Afinal, às vezes a solidão não é uma rejeição ao amor, mas um desejo de paz de espírito que já foi destruída uma vez. A sexta razão pela qual os homens maduros evitam relacionamentos reside em sua desconfiança em relação às mulheres modernas. Com o passar dos anos, a visão de um homem sobre as mulheres passa por mudanças, dando lugar ao olhar de um observador experiente que passou pelo batismo de fogo das provações da vida. O ceticismo não surge do nada, mas se torna uma consequência de decepções pessoais, enganos, traições e situações em que os verdadeiros sentimentos foram substituídos por motivos egoístas. Um homem, uma vez enganado, demonstra redobrada cautela no futuro. Ele começa a notar detalhes que antes escapavam à sua atenção. Um interesse desmedido por bens materiais, uma benevolência forçada, manipulações ocultas. Com o tempo, isso se transforma em uma atitude cautelosa em relação a muitas mulheres, especialmente aquelas que aparecem em sua vida depois dos 60. Anos. Aos seus olhos, a sinceridade se torna uma raridade e a confiança um risco injustificado. Pavel, um homem de 63 anos, compartilha sua experiência. Há alguns anos, ele conheceu uma mulher que inicialmente o cercava de ternura e cuidado, mas depois começou a repreendê-lo por cada detalhe relacionado às despesas. Ela não escondia suas expectativas de apoio financeiro e o repreendia por sua falta de generosidade, chamando-o de insensível e ganancioso. Essa experiência deixou uma profunda ferida de desilusão na alma de Pavel. Cheguei à conclusão de que mulheres sinceras são como exemplares raros de livros, diz ele. É preciso procurá-las por muito tempo, mas não tenho mais forças para isso. Desde então, Pavel desistiu de buscar novos relacionamentos, concentrando-se em passar tempo com amigos, trabalhar no jardim e ler. A cultura de consumo moderna também tem uma influência significativa na formação dessa desconfiança. A sociedade promove ativamente atributos externos de sucesso, bem-estar material, alto status social, coisas caras. Isso leva à erosão dos valores tradicionais, como lealdade, paciência e sinceridade. Os homens sentem que, cada vez mais, esperam deles não amor e intimidade emocional, mas condições favoráveis e segurança financeira. Essa percepção os faz se fecharem em si mesmos, pois ninguém quer ser um caixa eletrônico ou um recurso conveniente no roteiro de vida de outra pessoa. Psicólogos notam um aumento na ansiedade em homens ao entrarem em novos relacionamentos, especialmente se eles têm bens, economias ou uma renda estável.
A desconfiança se torna uma forma de autodefesa, mesmo com um gosto amargo de solidão. Apesar do desejo latente de intimidade emocional, o homem, muitas vezes, é tomado pelo medo de ser apenas um meio para atingir os objetivos de outra pessoa, o que o faz preferir o silêncio, vendo nele, pelo menos, uma sinceridade genuína. A sétima razão para o desejo de solidão dos homens reside no crescente desejo de se concentrar no desenvolvimento espiritual. Com o passar dos anos, os homens recorrem cada vez mais a questões que antes permaneciam sem a devida atenção. O tempo livre e o afastamento da agitação mundana criam um terreno fértil para reflexões sobre o sentido da existência, o propósito e os aspectos profundos da vida. As preocupações cotidianas, que antes pareciam primordiais, gradualmente perdem sua importância, e os objetivos materiais deixam de ser uma fonte de inspiração, dando lugar à busca interior. O homem busca a solidão não por ressentimentos ou cansaço, mas pela sensação de que apenas no silêncio é possível ouvir sua verdadeira voz. Ele busca respostas não em conversas, mas em reflexões, leitura de livros, observação da natureza, orações ou meditação. Este processo não é uma fuga da realidade, mas, ao contrário, uma aproximação de sua essência. Como exemplo, podemos citar a história de Oleg, de 70 anos, que, ao se aposentar, dedicou-se inteiramente ao estudo da literatura espiritual, filosofia e religião. Ele começou a praticar meditação, frequentar o templo e manter um diário de reflexões. Agora, seus dias são preenchidos não por conversas agitadas, mas por um silêncio significativo. Eu não preciso de muitas palavras, confessa ele. Eu não busco o amor externo, mas a integridade interna. Oleg vive em uma pequena casa nos arredores, cercado de livros, velas e ditos sábios. Um dos mentores espirituais de Oleg foi Marco Aurélio, o famoso imperador romano e filósofo estoico, cujas palavras lhe serviram de bússola. Encontre a harmonia dentro de si, e então o mundo ao seu redor fará sentido. Esse pensamento se tornou para Oleg uma estrela guia, iluminando a compreensão de que a verdadeira paz de espírito não surge de circunstâncias externas, mas das profundezas do seu próprio eu. Sábios e líderes espirituais de todas as épocas afirmaram que os anos de maturidade são o momento mais favorável para cultivar o mundo interior. Leon Tolstói, no período final de sua vida, renunciou à agitação mundana, buscando a verdade na simplicidade e na purificação espiritual. A ascensão espiritual requer espaço, tanto físico quanto mental, e muitas vezes apenas a solidão é capaz de fornecer a uma pessoa esse espaço necessário. O homem que está neste caminho não rejeita o amor, mas busca uma forma mais elevada dele, em harmonia com a verdade, a natureza, o princípio divino. E a mulher que está ao lado pode ser percebida não como uma companheira, mas como um potencial fator que o distrai do principal, o autoconhecimento. A oitava razão reside no cansaço social e na reavaliação dos valores da vida. Após décadas passadas em interação contínua com as pessoas, em um esforço para atender às expectativas dos outros e desempenhar papéis sociais, o homem pode sentir um cansaço profundo. Não é apenas exaustão física, mas um vazio interno de diálogos intermináveis, obrigações, a necessidade de ser conveniente para os outros. Reuniões de trabalho, celebrações familiares, resolver os problemas de outras pessoas. Tudo isso, acumulando-se ao longo dos anos, esgota a necessidade de contatos externos. E chega um momento em que o homem, de repente, percebe que não sente mais a necessidade de companhias barulhentas, não precisa discutir as últimas notícias e não busca a aprovação dos outros. Nele começa um processo de reavaliação de valores. O que é importante? Para ele agora, sinceridade, silêncio, simplicidade e a imperturbabilidade do eu interior. Ao se aposentar, Andrei, aos 68 anos, recusou a maioria dos eventos sociais que antes enchiam sua vida. Vendeu seu apartamento na cidade e mudou-se para o campo,
onde agora passa seus dias cercado por árvores, livros e caminhadas à beira do lago. Eu não sou um eremita, diz ele. Simplesmente estou vivendo como sempre sonhei. Seu telefone quase não toca, e isso não causa ansiedade, mas alegria. Ele encontrou a liberdade longe da agitação. Filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Viktor Frankl, argumentavam que é somente na solidão que uma pessoa é capaz de compreender seus verdadeiros desejos, não impostos pela sociedade, família ou profissão. A reavaliação de prioridades é uma etapa natural da maturidade. O homem começa a distinguir onde viveu por obrigação e onde viveu por desejo do coração. Ele precisa cada vez menos de papéis sociais, marido, amigo, colega, interlocutor, e busca cada vez mais simplesmente ser ele mesmo, sem máscaras, sem fingimento, sem expectativas. Às vezes, os laços de parceria podem ser percebidos como um fardo, consumindo o que resta do espaço pessoal. Isso não é uma censura aos entes queridos, mas uma profunda necessidade de solidão. E se nessa tranquilidade nasce a harmonia interior, o homem não se apressa em perturbá-la, nem mesmo por amor. Afinal, como afirmava Viktor Frankl, o sentido da vida não é imposto de fora, ele floresce no silêncio pessoal. Mas será que um homem pode encontrar a verdadeira felicidade na solidão? A solidão proporciona paz, independência e silêncio, qualidades que adquirem um valor especial com a idade. No entanto, surge uma questão legítima. É possível alcançar a plenitude da existência permanecendo sempre sozinho? A autossuficiência é, sem dúvida, uma força, um sinal de maturidade e estabilidade interior. Mas o ser humano, por natureza, continua sendo um ser social, necessitando de conexão emocional. Mesmo o homem mais forte e autoconfiante, às vezes, anseia pela simples presença de alguém que lhe dê calor, sem reprovações ou expectativas. A mulher, nesse contexto, não é apenas uma companheira de vida, mas uma fonte de inspiração, ternura e apoio emocional. Sua presença transforma a casa de uma simples moradia em um lugar aconchegante para onde se deseja retornar. É ao lado dela que o homem pode se permitir ser vulnerável, sem perder sua dignidade. Alfred Adler enfatizava que a personalidade de uma pessoa se revela apenas na interação com os outros, na comunicação, no cuidado e na participação. Sem isso, o desenvolvimento pode estagnar. O psicólogo americano John Gottman dedicou décadas ao estudo das relações conjugais e chegou à conclusão de que é justamente a conexão emocional no casal que é a chave para a longevidade e o bem-estar mental. Suas pesquisas mostraram que homens em relacionamentos estáveis e calorosos têm menos probabilidade de sofrer de depressão, se recuperam mais rapidamente de doenças e se sentem mais confiantes na velhice. O apoio da mulher amada reduz o nível de estresse, fortalece o sistema imunológico e até prolonga a vida. A proximidade emocional se torna um bálsamo curativo, não apenas para o coração, mas também para a alma. E embora a solidão possa oferecer muito, ela não substitui o calor das mãos prontas para abraçar em um momento difícil. Em um determinado momento da vida, todo homem se depara com uma escolha: permanecer sozinho consigo mesmo ou deixar outra pessoa entrar em sua vida. Essa escolha não deve ser ditada por estereótipos sociais, medos ou pressão externa. Ela deve nascer de dentro, de uma resposta sincera à pergunta: o que eu realmente quero? A solidão pode ser uma fonte de força, paz e autoconhecimento. Ela ajuda a fortalecer a espinha dorsal interna, encontrar silêncio e liberdade. Mas é importante lembrar que não é um fim em si mesmo, mas apenas uma das etapas da jornada da vida. Afinal, o amor e a proximidade também são uma manifestação de força. É uma energia frágil, mas incrivelmente poderosa, capaz de curar, inspirar e dar um novo significado à vida, mesmo na idade adulta. Para a mulher, a chegada da maturidade não é de forma alguma o fim da jornada da vida, mas sim
o início de um novo e emocionante capítulo. Nesse período, ela descobre novas facetas de sua personalidade, libertando-se dos papéis habituais de mãe ou esposa e apresentando-se como uma individualidade independente, madura e vibrante. Ela tem todo o direito de se dedicar aos seus interesses, sonhar com o futuro, correr riscos conscientes, buscar inspiração e compartilhá-la com os outros. Estar sozinha não significa necessariamente sentir-se abandonada, especialmente se for uma escolha consciente, ditada por convicções e aspirações internas. No entanto, se no coração de uma mulher madura permanece a necessidade de amor, confiança e construção de relacionamentos próximos, isso não deve ser visto como uma manifestação de fraqueza. Pelo contrário, isso atesta sua maturidade e coragem. Como observa acertadamente a renomada psicoterapeuta Esther Perel, a maturidade não é se esconder nas sombras, mas a oportunidade de revelar seu potencial e brilhar com novas cores. Por sua vez, o famoso escritor Paulo Coelho lembrou que a vida sempre oferece a chance de começar uma nova história, e o principal é estar pronto para aproveitar essa oportunidade. No contexto de decisões ponderadas, sabedoria de vida, maturidade, liberdade interior e a importância das relações humanas, abordamos temas que nem sempre são discutidos abertamente e buscamos respostas para questões importantes que surgem ao longo da vida. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos e experiências sobre a solidão após os 60 anos. Que escolhas você faria ou já fez? Cada voz é importante para nós, pois é o seu apoio e reflexões que nos inspiram a criar conteúdo profundo e sincero, que reflita situações e experiências de vida real.